Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e eu tô começando aqui esse vídeo, né, para explicar algumas coisas sobre o canal e sobre meio que uma série nova que eu tô começando agora. O canal ele foi criado para auxiliar, né, os meus alunos nas minhas disciplinas, em especial a disciplina de computação gráfica. Então eu tenho algumas playlists aqui, né, sobre matemática para computação gráfica, sobre OpenGL. Agora comecei uma sobre nuvens de pontos e por aí vai. Eu estou trabalhando nessas continuações dessas playlists, inclusive, mas eu vou inserir aos poucos uma coisa que levemente diferente, tá? Eu já dou a disciplina de computação gráfica na Universidade Federal do Ceará, né, há algum tempo, há alguns anos, na verdade. E nessa disciplina é bastante comum eu passar um trabalho para os alunos em que eles precisam fazer uma aplicaçãozinha gráfica. Certo? Eu escolho alguns temas, eles podem criar, né, alguma coisa sobre os temas, mas tem que seguir o aspecto geral daquele tema. E os temas que eu coloco, normalmente, né, são joguinhos, tá, de Nintendinho que eu jogava quando criança e tal. E então eles precisam fazer um programa em OpenGL e aplicando os conceitos que são vistos na disciplina, como, por exemplo, transformações geométricas, câmera, projeção, iluminação, mapeamento de textura e por aí vai. E aí ao fundo, né, eu estou mostrando para vocês alguns dos trabalhos que os alunos foram me entregando durante os semestres, né? Já saiu muita coisa legal, mas uma coisa que eu percebo muito durante o desenvolvimento, durante os semestres, os trabalhos e tal, é que os alunos têm muita dificuldade em realizar esse trabalho por conta do seguinte. Isso é ao meu ver, né? Que a disciplina, ela explica os conceitos. Então, por exemplo, eu explico lá sobre translação, uma matriz de translação, rotação, escala. Eu explico, por exemplo, sobre como utilizar a função looket, né? O que significa cada parâmetro da função looket para definir uma câmera, por exemplo. Ou então a fórmula do modelo de iluminação de Phong. Tá? Só que às vezes, os alunos têm muita dificuldade em como juntar tudo isso para fazer uma coisa, digamos, útil dentro do tema, sabe? Então, por exemplo, como é que eu faço para fazer uma iluminação interessante dentro do meu jogo, sabe? Tipo, vou botar a lâmpada aonde? Como é que eu faço para movimentar os inimigos? Como é que eu faço detecção de colisão? Então, tudo isso é meio que o seguinte, eu sei as ferramentas, mas não sei juntar elas para fazer uma aplicação, no caso de um jogo, certo? Então eu pensei no seguinte, olha, eu vou deixar aqui no canal um exemplo. E para isso, então, eu vou pegar um dos temas que eu já passei para eles e vou desenvolver aqui do zero e, enfim, para que eles possam fazer os trabalhos futuros de uma forma um pouco mais fácil, certo? Então, o objetivo dessa série aqui não é bem explicar OpenGL em si, apesar de que vai ter bastante OpenGL. Não vai ser explicar Python, apesar de que eu vou utilizar bastante Python. E também não vai ser explicar matemática, apesar de que vai ter, sim, bastante matemática aqui nessa série, tá? Então, como é que eu posso juntar todas essas coisas para fazer um jogo bem simples, tá? E no caso aqui, o tema que eu escolhi vai ser o tema jogo de navinha, beleza? Enfim, hoje o tema jogo de navinha, né? Os jogos de navinha, eles estão meio que esquecidos, né? Mas houve uma época em que eles eram muito um sucesso, né? Na verdade, né? Pra falar a verdade, o tema começou com Space Invaders, né? Um jogo lançado em 1978. Um ano depois de um filme um pouquinho conhecido que vocês acham que conhecem, que é Star Wars. Então esse jogo ele praticamente fez explodir um gênero inteiro de games, o gênero shoot 'em up, tá? Que tem esse nome porque é o seguinte, shoot é de atirar, up para cima. Então todos esses jogos de navinha em que você tem uma nave que anda para esquerda e para direita ou se move e tá atirando em tudo que se mexe para cima, né? Eles têm esse gênero chamado shoot 'em up. Mas aqui no Brasil a gente chama jogo de navinha, né? No Space Invaders original, os inimigos eles eram organizados em uma grade e eles se movimentavam da esquerda para a direita, né? E cada vez que essa horda ela encostava em uma das laterais, eles desciam uma camada para baixo. E aí os inimigos também, eles atiravam em você, né? Então, para te ajudar, né, você tinha uns 4 obstáculos parados na sua frente, que eles recebiam alguns tiros, e eles iam se deteriorando à medida que eles iam levando esses tiros, né? Então é o seguinte, o jogo Space Invaders, ele fez um sucesso absurdo,
na sua época, né? E por conta desse sucesso, o que acontece, né? Vários jogos foram criados no mesmo estilo, surfando aí na carona do sucesso de Space Invaders, né? Então é o seguinte, no ano seguinte já surgiu um novo jogo chamado Galaxian. Esse jogo era bem mais colorido, ele tinha uma mecânica nova também, que era o seguinte, agora os inimigos eles não ficam só avançando devagarzinho, indo para a esquerda e para a direita, né? Agora eles formavam grupos e decolavam para cima de você, então eles meio que faziam curvas, né? Seguindo na sua direção, e se você tinha que desviar, porque agora não era só desviar dos tiros, mas desviar deles mesmo, voando para cima de você, né? Então, de repente, quando eles passavam da parte de baixo da tela, eles reagrupavam na formação por cima novamente. Desse estilo, né, eu já joguei muito, por exemplo, Galaga, né, que veio no meu console, no meu cartucho, na verdade, de 52 em 1 que eu tinha pro meu console Nintendinho na época, né? Um clone de Nintendinho, né? O Top System. E eu gostava muito de Galaga e só agora, muitos anos depois, eu descobri que Galaga é uma sequência de Galaxian, né? Os dois foram desenvolvidos pela mesma empresa, a Namco, só que Galaxian foi desenvolvido e lançado em 79 e Galaga saiu em 81. E ele trouxe muitas coisas melhores, né? Mecânicas melhores do que as anteriores, né? Então, tipo o seguinte, agora os inimigos, eles já não aparecem numa formação logo de cara, né? Eles vão entrando na tela, fazendo curvas e atacando, e aí eles vão entrando na formação, né? E depois que eles entram na formação, aí eles começam a descer, atirando, girando, enfim, fazendo toda aquela coisa, né, de movimento na tela, né? E teve também a incorporação de um inimigo em específico, que ele pode capturar a sua nave, né? Isso era uma novidade grande para a época, né? E se você matasse esse inimigo, essa nave capturada podia retornar e aí você ficava com duas naves coladas na tela, né? Atirando, o que tornava você muito mais eficiente, digamos assim, para matar os inimigos, mas também tornava você mais vulnerável, então tinha toda uma estratégia. Enfim, o jogo fez bastante sucesso. Bem, por que eu tô falando meio que dessas historinhas aqui dos joguinhos de navinha antigos, né? Porque é o seguinte, um é a evolução do outro, né? Então, se você prestar atenção, né, o Galaga, ele incorpora as mecânicas de Galaxian, que incorpora as mecânicas de Space Invaders, tirando as defesas lá, né? Então, o meu objetivo aqui é o seguinte, eu vou fazer um jogo de navinha no estilo Space Invaders inicialmente, mas sem as defesas. Eu vou usar os sprites de Galaga inicialmente, porque eu acho bonitinho. Também vou começar o jogo em 2D. E também vou começar usando OpenGL Legacy, tá? Porque eu quero mostrar alguma coisa na tela o mais rápido possível para tornar as coisas interessantes. Mas mais para frente, quando eu for transitar a minha aplicação para 3D, e eu quiser, né, por exemplo, inserir iluminação, aí nessa hora eu vou começar a utilizar o OpenGL moderno, beleza? Se por acaso a série fizer sucesso, aí eu começo a incorporar outras mecânicas nesse meu joguinho de Galaxian e de Galaga também, se vocês quiserem aqui, beleza? Então vamos começar a programação aqui. Primeiro a gente precisa abrir uma janela, né? Antes de fazer qualquer coisa com o OpenGL eu preciso abrir uma janela. Então no caso aqui eu vou importar o módulo glfw. Ok. Bem, aqui no caso, as pessoas quando vão programar em Python, né, tem várias maneiras de fazer isso. Eu gosto de utilizar uma função especial chamada main, tá? Criar uma função principal. Você não é obrigado a fazer isso, mas enfim, eu acho interessante colocar, tá? Talvez porque eu já venha da linguagem C++ e estou acostumado a fazer dessa maneira, tá? Então a gente começa dessa maneira aqui, com esse if, para fazer o nosso código começar a sua execução nessa função main. Beleza? Ok, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é inicializar a glfw, né? Então a gente coloca glfw, que é o nome do módulo aqui em cima, .init, ok? Com a glfw inicializada, agora eu crio uma janela. Então, no caso aqui, eu vou utilizar glfw.createWindow. Okay? Essa função ela precisa de 5 argumentos, 5 parâmetros, certo? No caso aqui, a largura e a altura da sua janela. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 700 por 700. Tá? Depois a gente vai mudar isso aqui, mas por enquanto é só para fazer nossos testes iniciais. O título da janela, então aqui tem que ser uma string, então vou colocar aqui
jogo de navinha. E esses dois aqui é sobre o monitor e sobre o compartilhamento da tela, certo? Compartilhamento da janela. Para ambos eu vou colocar None, porque não estou muito interessado nessas funcionalidades, tá certo? Qualquer coisa aí, se vocês quiserem, eu posso mostrar utilizações disso aqui de formas diferentes depois. Tá, esse cara aqui, ele vai criar uma janela, tá? E ele vai retornar uma variável do tipo window. Então, do tipo, né, janela do GLFW. Eu vou guardar isso numa variável, então eu vou criar aqui a variável window, certo? É comum a gente testar se essa função funcionou, tá? Então a gente faz um if aqui com esse window. Eu não vou fazer, tá? Mas fica à vontade para fazer o teste aí, só quero deixar meu código um pouquinho limpo aqui. Qualquer coisa eu coloco o if aqui mais tarde. Beleza. Agora que eu criei a minha janela, ela não tem OpenGL dentro dela ainda. Então eu preciso criar um contexto OpenGL dentro dessa janela. E para isso eu vou utilizar a função glfw.make context current, tá? Então eu abro aqui e passo a janela que eu acabei de criar como parâmetro para essa função. Então agora ele vai criar um contexto OpenGL para essa janela. Feito isso, agora vem alguma das partes mais importantes no desenvolvimento de qualquer jogo, tá? O que a gente chama de game loop ou laço principal, tá? E aí no caso, como é um laço, a gente vai utilizar a instrução while. A gente não vai utilizar um for, porque não vai ter um término específico, né? Então vai ser um término indefinido. Então vai ser um laço while. Qual é o parâmetro, né? A condição aqui de parada, tá? Você pode colocar true se quiser, mas uma boa estratégia aqui é utilizar o seguinte. A biblioteca de LFW, ela possui uma variável interna que é quando a janela deveria ser finalizada, tá? Então a gente pode acessar essa variável interna assim, ó, glfw.window should close, certo? E aí você passa aqui para ela a variável janela que eu criei aqui em cima. Tá, o que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai retornar verdade quando a janela digamos assim, deveria ser fechada, né? Só que eu quero que ela continue rodando enquanto isso aqui não acontecer, não é verdade? Então eu coloco not na frente. Então, enquanto a janela não for fechada, continue girando esse laço. Aqui, continue executando esse laço. Beleza? Aqui dentro, eu vou ter que fazer algumas coisas para o meu código funcionar. Por exemplo, quando a minha janela for aberta, ela vai ter uma barrazinha, tá? Vai ter um botão de minimizar, um botão de maximizar e um botão xizinho de fechar. Cada vez que você clica em um desses botões, você está meio que criando um evento. E esses eventos precisam ser tratados. Tem um vídeo aqui no canal sobre tratamento de eventos, certo? Na playlist de OpenGL. Mas aqui, para usar no GLFW, você vai utilizar o seguinte: glfw.pull events. Existem duas instruções para isso, para tratar eventos. Essa pull events e essa outra aqui, ó, glfw.wait events, tá? Qual é a diferença de uma para outra, tá? Wait events vai fazer o seu programa interromper até você fazer qualquer tipo de evento. Como assim, professor? Imagina o seguinte, imagina que aqui é um laço, né? Esse laço vai ficar girando, rodando o que tem dentro, certo? Quando chegar nesse wait events, o seu código vai interromper aqui. Não vai continuar. Ele vai ficar parado aqui, como se você estivesse colocando, por exemplo, uma função input, sabe, do Python, né? Uma leitura. Tá? E só vai sair dessa instrução quando você fizer alguma coisa. Então, por exemplo, quando você clicar num X, quando você mexer um mouse, quando você pressionar uma tecla. Então, esse wait events aqui ele vai ficar esperando. E por causa de um jogo, isso aqui não é muito útil. Por quê? Porque durante um jogo, você quer que os inimigos, né, a música e etc., toda a lógica do jogo continue rodando, mesmo que você não esteja fazendo nada. Correto? Então esse pull events aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai processar os eventos, certo? Que tiverem sido criados durante a execução entre uma vez e a próxima do laço. Tá? Então tipo, começou aqui o laço, tem evento? Não. Beleza, então eu vou executar tudo que tem aqui depois,
Aí, enquanto eu estava executando o que estava aqui depois, pode ser possível que você tenha pressionado alguma coisa do teclado, não é? E aí, quando voltar aqui de novo, ele vai ter alguma coisa, algum evento que não foi processado? Tem. Então, ele vai lá e você pode dizer como deve processar esses eventos. Certo? Então, é mais interessante usar o pull events aqui no caso. Outra coisa que você vai precisar fazer aqui é o seguinte. O GLFW, ele é uma biblioteca, né, mais moderna do que a Glut, por exemplo. E ele já foi criado pensando no seguinte, em utilizar mais de um frame buffer para desenhar as coisas. Por que isso? Tá? Quando você usa tipo, apenas um frame buffer apenas, existe a possibilidade de acontecer uma coisa que é o seguinte, você mostrar um pedaço de um frame antigo com um pedaço de um frame novo. Tá? Eu estou mostrando aí na tela aí um exemplo do que pode acontecer aí. Então, isso não é interessante. O que o GLFW faz? Você tem dois frame buffers, um é exibido na tela e o outro vai sendo desenhado em background, certo? Ou seja, sem estar sendo exibido para o observador, né, para o usuário. Quando o seu computador, quando a sua GPU, enfim, quando a OpenGL terminar de desenhar um frame buffer e ele estiver completo, aí é que acontece a troca do frame buffer que está sendo exibido pelo frame buffer que terminou de ser desenhado. Tá? Então, por esse motivo, que a instrução que ele utiliza aqui é a instrução glfw.swapBuffers, porque ele está trocando os frame buffers, o buffer que está sendo exibido pelo buffer que está no background que acabou de ser desenhado. Ele recebe um argumento que no caso é o argumento window, que é a janela que a gente criou. Então ele vai trocar o frame buffer da janela que está sendo exibida, tá? Professor, esse while aqui, ele vai rodar, né? Então, percebe que não tem nada aqui de controle de tempo, certo? Então, isso significa o quê? Que vai rodar na velocidade que o meu processador aguentar? Não necessariamente, tá? O swap buffers, ele tem, do GLFW, ele tem uma coisa muito interessante que é a seguinte. Ele vai verificar qual é a taxa de atualização do seu monitor. Beleza? Então, se seu monitor é um monitor de 60 Hz, ou seja, de 60 atualizações por segundo, ele vai tentar sincronizar esses swap buffers com essa frequência de atualização do seu monitor. Tá? Ou seja, já é uma biblioteca, né, construída já visando jogos. Né? Então, ele faz o que a gente chama de V-Sync, certo? Então, se seu monitor é 120 Hz, ele vai tentar também fazer uma atualização a 120 atualizações por segundo, certo? Obviamente que se você fizer um programa muito mal otimizado, né? Ou seja, se a execução aqui dentro desse laço levar mais tempo do que esse tempo de atualização aqui, aí não tem o que fazer, né? Ele vai entregar o frame atrasado mesmo e aí você vai ver aquele famoso lag na sua tela. Uma coisa que você faz aqui ao final desse laço é o seguinte, quando esse laço terminar, é porque o que aconteceu? Você clicou na xinzinha da janela, você mandou fechar sua aplicação, certo? Então é uma boa prática você finalizar glfw. Então aqui no caso eu vou colocar glfw.terminate. Beleza? Certo. Se eu pegar e executar esse código aqui agora, tá aí, temos uma janela preta na tela, certo? Não faz nada por enquanto, apenas quando eu clico no xizinho ela fecha, tá? Então é a única coisa que nossa aplicação faz até o momento. Uma coisa que eu gosto de colocar aqui para desenvolvimento de jogos é o seguinte: 3 funções são bem úteis que você construa para você organizar a sua execução aqui. A primeira é a função init. O que você vai colocar nessa função init? Coisas de inicialização. Professor, o que significa coisas de inicialização? São coisas que você não vai querer que fique executando o tempo inteiro, que basta executar no início do jogo, por exemplo. Sabe? Por exemplo, com carregar textura. Eu não quero ficar carregando textura o tempo inteiro, todos os frames. Não vou ficar carregando textura, por exemplo, aqui dentro do laço. Eu vou ficar carregando textura onde? Uma vez, aqui no início.
Ah, eu vou carregar os modelos 3D lá dos meus objetos. Eu não vou carregar dentro do laço, porque senão cada frame eu vou ficar carregando uma malha inteira de um objeto. Não. Eu vou carregar uma vez aqui antes e pronto. Depois eu fico só desenhando ela. Então, no caso aqui na função init, eu vou botar coisas que eu quero que sejam executadas uma única vez. E é bom você fazer o máximo de uso dela aqui para justamente otimizar o seu programa, tá? Não é bom você, por exemplo, botar coisas, muita coisa aqui dentro desse laço, porque quanto mais coisa você colocar aqui, mais pesado o seu programa vai ficar. Mas duas funções que eu gosto de criar aqui para organização é a seguinte, a função update e a função render. O que faz a função update? Ela atualiza a lógica do seu jogo. Como assim? Percebe que tem duas coisas que você vai precisar ficar fazendo o tempo inteiro durante um jogo. Uma é ficar desenhando, que é o que vai acontecer aqui nessa função render, tá? Atualiza o desenho do jogo. Mas além de atualizar o desenho, você quer atualizar também a lógica do jogo. Por exemplo, fazer a movimentação dos inimigos, fazer a movimentação do seu personagem, fazer os tiros serem criados, fazer a música tocar, aparecer algum sinal visual. Então, professor, eu poderia colocar todas essas coisas dentro de uma mesma função? Por exemplo, colocar aqui dentro do render, e eu já vi bastante isso nos trabalhos dos alunos, de colocar tudo aqui dentro? Pode, afinal de contas, vai estar aqui dentro do... Ou você pode colocar, nem criar a função, colocar tudo aqui dentro do laço, né? Como eu já vejo muitos tutoriais na internet, muita gente coloca tudo aqui dentro do laço, certo? Então, tipo, vai botando os códigos aqui mesmo de atualização de um monte de coisa. E eu não gosto de fazer isso, certo? Porque eu acho que fica desorganizado, tá? Fica difícil de manter um programa que está muito desorganizado, principalmente quando ele vai aumentando de tamanho, certo? Então, eu gosto de fazer dessa maneira. Se você achar melhor de outra maneira, pode seguir em frente, certo? Eu vou fazer assim. Então, aqui tem a função init, a função de tratamento de eventos, a função update e a função render. Então, o meu código está dessa maneira aqui. Beleza, não estou desenhando nada ainda, certo? Agora, para desenhar, vamos utilizar o OpenGL. E para utilizar o OpenGL, eu vou ter que importar o OpenGL aqui em cima. Então, eu posso colocar assim, né? Import OpenGL.gl. Só que se você importar dessa maneira, eu vou ter que escrever isso tudo aqui, né? OpenGL.gl para cada função do OpenGL aqui dentro. Isso é muito chato, tá? Então eu vou colocar o seguinte: from OpenGL.gl import asterisco, porque eu importo tudo que está aqui dentro sem precisar necessariamente escrever o que está aqui, né? Tá. O que eu quero que seja executado antes? Tá? Antes de começar, precisa inicializar o OpenGL que nem fiz com a GLFW? Não necessariamente. A única coisa que eu vou colocar no init é o seguinte: qual é a cor que eu quero para o meu background da minha janela, certo? Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar preto. E a função para cor de background é a GL Clear Color, certo? Mais para frente eu vou mostrar que tem jeitos melhores de utilizar isso daqui, certo? Ao invés de ser só uma cor fixa para o background. Mas por enquanto, para nossa aplicação 2D, é isso que eu vou utilizar. GL Clear Color e eu vou utilizar a cor preta. Então está aqui 000. Percebe que tem um quarto argumento, que é a transparência. Nesse argumento eu vou colocar 1. Beleza. Então aqui está a cor de background. Tá? Eu não vou ficar mudando a cor de background durante a execução, por isso que eu botei aqui no init. Certo? Na função render, por outro lado, não. Na função render eu preciso desenhar o tempo inteiro. E qual é a primeira coisa que eu preciso fazer na função render? O que eu preciso fazer para atualizar o meu desenho? A primeira coisa que você vai fazer sempre é limpar o frame buffer, tá? Ou seja, limpar o seu desenho antes de começar um novo. Imagina o seguinte, que você vai pegar e mostrar um desenho. E depois você vai utilizar o mesmo papel para mostrar o próximo desenho. Certo? Só que você precisa limpar o anterior para desenhar o novo. Senão você vai ficar com duas versões do mesmo desenho, um por cima do outro. E aí para isso você vai utilizar a função GL Clear. Okay? Essa função GL Clear ela recebe vários tipos de parâmetro. Mas o parâmetro que a gente vai utilizar aqui é o parâmetro GL Color Buffer Bit. Certo?
Como eu falei, né, eu estou passando aqui mais rapidamente sobre as funções. Não vou mostrar, por exemplo, em detalhes a documentação dessas instruções aqui, porque isso aqui é papel da playlist lá de OpenGL. Então, se você tiver muito na dúvida aqui, sugiro você estudar um pouquinho lá na playlist e depois volta para cá. Feito isso daqui, certo? Vou executar novamente. Tá aí, uma tela preta, do mesmo jeito que antes. Só que dessa vez eu posso, por exemplo, trocar a cor de fundo. Vamos estar aqui vermelho. E tá aqui agora minha janela tá com fundo vermelho, porque eu botei a cor de fundo vermelho aqui no GL Clear Color. Certo? Agora vamos para o seguinte, vamos começar um pouquinho aqui já da nossa lógica do nosso jogo, certo? É o seguinte, no nosso jogo, na nossa aplicação, a gente vai ter vários tipos de objetos. A gente vai ter o nosso objeto personagem, a gente vai ter o objeto tiro, a gente vai ter o objeto inimigo e por aí vai, certo? Então eu vou criar uma classe objeto, certo? E para isso eu vou criar uma classe em um arquivo separado, tá? Então vou criar aqui um arquivo novo. Chamar ele aqui de objeto.py. Então, vamos começar aqui a nossa classe objeto, certo? Pronto, classe objeto. Fazer o construtor dessa classe, então def underline underline init. Certo? Professor, eu não estou entendendo muito aqui sobre construir uma classe, certo? Bem, gente, como eu falei, né, essa playlist aqui eu não vou explicar aprofundadamente a linguagem Python, tá? E também nem eu sou muito um programador expert em Python, certo? Então pode ser que eu faça algumas coisas aqui de forma muito básica, né? E quem já é mais versado aí na linguagem possa estar achando esquisito algumas coisas. Mas enfim, aqui é um jeito mais simples de você construir uma classe na linguagem Python, né? Você usa a palavra reservada class, nome da classe, e aqui é como você define um construtor, certo? Bem, eu quero que o meu objeto seja o mais generalizado possível, certo? Então, algumas coisas eu vou definir aqui para ele. Por exemplo, todos os meus objetos da minha cena, certo? Vão ter vértices, correto? Ou seja, pontos dos vértices dos triângulos que ele vai ser formado. Então, eu vou criar aqui o parâmetro self vértices. E ele vai ser uma lista. A lista dos vértices do meu objeto. Outra coisa é o seguinte, eu vou utilizar outro parâmetro aqui, um outro atributo, que é o self faces. Como assim? Os vértices do meu objeto são as coordenadas. O faces vai ser uma lista dizendo como eu vou conectar esses vértices aqui. Eu vou conectar o vértice 0 com o vértice 1 com o vértice 2. Vou conectar o vértice 1 com o vértice 2 com o vértice 3. Vou conectar o vértice 4 com o 7 com o 10 e por aí vai. Então aqui essa lista faces vai ter mais ou menos uma coisa desse tipo. Ok, então se eu tiver esses dois caras aqui definidos, eu vou criar aqui agora um método chamado, sei lá, draw, ok? O pessoal tá todo misturado em inglês e português. Desculpem, certo? Eu já tenho esse costume de acabar misturando português e inglês, mas enfim. Então, sei lá, são draw aqui, vou deixar assim mesmo. Vamos lá, começar com o código OpenGL, então aqui para desenhar esse objeto vai ser formado somente com triângulos, tá? Meus objetos vão ser somente triângulos. Por que, professor, somente triângulos, tá? Porque eu quero, no final, lá para frente, eu quero otimizar, vou transformar meu programa em um programa 3D, lembra? E eu vou utilizar uma malha de um objeto, e essa malha vai ser feita apenas com triângulos. Então, desde aqui do início, eu já vou tornar o meu código o mais generalizado possível, para que não tenha que fazer muito retrabalho no futuro. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, glbegin, glend. Okay? Tá percebendo aqui que está sublinhado aqui porque esse arquivo, né, não tem importado o OpenGL. Então eu vou colocar aqui from OpenGL.gl import asterisco. Tá, então agora já está ok. Esse código, comando aqui glbegin glend,
certo? Para desenhar qualquer coisa no OpenGL Legacy, né? OpenGL antigo. E aqui você precisa dizer qual é a primitiva. No caso, a primitiva que eu vou utilizar vai ser a GL Triangles. Ok? Então eu vou desenhar triângulos. Ok, eu não sei quantos triângulos. Na verdade, sei sim. Depende de quantos elementos eu tiver nessa lista faces. Tá? Então eu vou fazer um laço for f in faces. Então, quantos triângulos eu vou desenhar? Depende de quantos elementos eu tiver dentro desse faces. Professor, o que vai ter dentro desse f aqui? Esse cara não é uma lista. Esse cara aqui também vai ser uma lista. Só que vai ser uma lista de índices. De quais vértices aquela face é formada. Ok? Então, por exemplo, eu vou fazer agora um outro laço. For vid in f. Ou seja, passe por cada um dos índices de vértices dentro dessa lista aqui. Tá sublinhado aqui porque eu não coloquei esse self na frente aqui, porque, né, esse cara aqui é um atributo da classe objeto, e para acessar um atributo eu preciso botar self na frente aqui do meu atributo. Beleza. Então esse cara aqui vai ser um dos índices dessa face. Essa face é uma das listas dessa lista de faces. Então vou colocar aqui no introdutório, né, no meu construtor, só para mostrar um exemplo. Imagina que eu quero fazer um quadrado. Certo? Então vou voltar aqui para mostrar aqui no GeoGebra. Eu quero fazer um quadrado. Um quadrado usando dois triângulos, certo? Como é que eu faço isso? Eu posso pegar e criar 4 pontos. Então, por exemplo, vou criar um ponto aqui, um aqui e outro aqui. Então, eu já tenho aí 4 pontos. Vocês estão percebendo o ponto A, B, C e D, né? E aí eu posso construir 2 triângulos. Um triângulo conectando A, B e C. E outro triângulo conectando A, C e D. Estão percebendo? Então, tipo, eu tenho 4 vértices. O vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. E eu tenho 2 triângulos. Tá? Deixa eu organizar aqui por tipo de objeto, que aí fica mais fácil de observar. Ó. Então, tá aqui, ó. 4 vértices, A, B, C e D. 2 faces. O polígono ABC e o polígono ACD. Beleza? Então eu quero fazer algo mais ou menos que nem desse tipo aqui, só que lá, né? No meu código. Então vamos construir aqui os vértices. Então, em vértices, eu vou colocar o seguinte. Qual é o primeiro vértice, né? O vértice seguindo aqui. O vértice A, B, C e D. Ó. As coordenadas deles são -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1. Então eu vou colocar aqui -1, -1, próximo 1, -1, o próximo 1, 1 e o próximo -1, 1. Certo? Então temos aí os nossos 4 vértices lá. Como é que eu vou conectar esses 4 vértices? Eu vou fazer 2 triângulos. O primeiro triângulo é conectando o vértice número 0, que é esse cara aqui. Correto? Depois o vértice 1, depois o vértice 2. E o segundo triângulo vai ser conectando os vértices 0, 2 e o vértice 3. Do mesmo jeito como eu fiz aqui no GeoGebra, né? Vértice 0, vértice 1, vértice 2, vértice 0, vértice 2, vértice 3. Então aqui nós temos a lista de vértices, a lista de faces. Então aqui eu vou fazer um laço passando por cada uma das faces, ou seja, esse laço aqui vai repetir quantas vezes? 2 vezes. E para cada uma dessas repetições dessas 2 vezes, vai repetir quantas vezes aqui? 3, né? Porque esse Fzinho aqui é uma lista contendo 3 elementos. Certo? Esse cara aqui, percebe? Não é uma coordenada. Ele é um quê? Um índice. Ó. Índice 0, índice 1, índice 2. Então eu vou utilizar esse cara aqui aonde? Aqui, ó, nessa lista vértices. Então eu vou pegar aqui o seguinte, ó, vértices, que é a minha lista, self.vértice, índice
V e D, que é esse númerozinho que eu peguei aqui. Esse cara aqui vai me entregar quem? Uma das coordenadas que eu guardei aqui dentro. O que é que eu faço com essa coordenada aqui então? Eu passo para o comando gel vertex 2f v, tá? Que é um comando do OpenGL que ele recebe o que? Recebe esse vzinho aqui no final, é de receber uma lista contendo as duas coordenadas de um vértice, ok? Lembrando que tudo isso aqui é OpenGL Legacy, tá certo? Se você já começou a assistir, por exemplo, o OpenGL moderno, sabe, por exemplo, que a gente envia isso aqui tudo de uma vez só. Não precisa ficar enviando um por vez dentro de um laço, certo? Mas aqui, por exemplo, aqui eu estou começando do jeito mais simples. Então aqui eu vou desenhar dois triângulos, né? Vou desenhar triângulos, um triângulo para cada uma das faces que eu definir. Dentro de cada face eu vou passar pelos vértices, pelos índices dos vértices daquela face, pegando as coordenadas e mandando para GL vertex 2f, ok? Você pode pegar e definir também uma cor para o seu objeto. Então tá aqui self.color, ok? E eu vou colocar aqui para cor, por exemplo, sei lá, amarelo. O amarelo é 110, né? Que é RGB, certo? Vermelho, verde e azul. Beleza? E aí como é que eu faço para desenhar aqui e utilizar essa cor, né? Antes de começar o desenho, eu vou aplicar essa cor para o meu objeto inteiro. Então, gel color 3f, v, porque eu vou passar todos os três valores da RGB de um juntos. E aqui eu coloco self.color, ok? Então, aqui nós temos um objeto. Esse objeto é uma classe muito ruim, né? Porque você vai desenhar sempre o mesmo quadrado, né? Mesmo tamanho, mesmo tudo, certo? Mas enfim, a gente está começando. Vou vir aqui. Vamos importar a nossa classe objeto lá. Então, eu vou colocar o seguinte aqui. Eu vou colocar from objeto import asterisco, porque eu quero importar esse arquivo inteiro, ok? E vamos criar um objetozinho aqui, né? Então, por exemplo, nave recebe objeto. Pronto. Então aqui eu criei uma variável, né? Um objeto do tipo objeto, né? Péssimo nome de variável, né? Porque orientação a objeto, né? Esse aqui é uma classe, o nome da classe é objeto, enfim. Desculpem aí pela nomenclatura das coisas, certo? Mas enfim. Então aqui eu tenho a minha variável, nave, certo? E aí o que eu faço com essa nave? Mando desenhar ela. Então tá aqui, ó, nave.draw. Ok? Vamos executar aqui. E tá tudo amarelo, né? Por quê? Por que tá tudo amarelo? Porque o meu objeto ele vai de -1 até 1, correto? Né? Como eu desenhei aqui e tal. Só que no OpenGL, por padrão, ele desenha as coisas de -1 até 1 também. Então o seu objeto está do tamanho da área da janela. Então é um quadrado do tamanho da janela, por isso que está vendo tudo amarelo. Vamos reduzir um pouquinho. Certo? Então, por exemplo, em vez de ser -1 até 1, né? -1, -1 e tal, eu vou colocar aqui 0.5. Salvar aqui, executar novamente. E tá aí. Agora sim, o nosso objeto, um quadrado amarelo, de tamanho 1, né? Porque já que ele vai de -0,5 até 0,5, o tamanho dele é 1. Certo? E ele está no meio aqui do meu cenário, certo? A minha tela vai de -1 até 1, tanto na horizontal quanto na vertical. O fundo está vermelho porque eu esqueci aqui o gel color com o fundo vermelho, mas eu vou voltar aqui para preto. E tá aí o nosso começo do nosso jogo de navinha, beleza? E bem, pessoal, por hoje é só, certo? Por enquanto a gente vai começar devagar, né? Então, próximo vídeo eu vou começar o seguinte. Eu vou transformar esse meu personagemzinho aqui um pouquinho melhor, tá? Vamos botar uma texturazinha pra ele, pra não ficar somente com um quadrado amarelo, beleza? Então, me diga aí o feedback de vocês, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram da ideia, desse tipo de conteúdo, tá? E até mais.